Sejam muito bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago. E eu sou a Rafa, e é uma alegria para nós estarmos aqui com vocês, meditando na Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar sobre uma fé para continuarmos mesmo sem resposta. Sim, como seguir adiante em meio às dificuldades da vida, em meio aos pesos que às vezes precisamos carregar, situações que são tão diferentes do que nós gostaríamos, mas não temos muitas opções. Nós vamos hoje refletir com o Evangelho de Lucas, capítulos 17 e 18, e te convidamos a estar conosco. Nós vamos ler uma parábola da viúva insistente, que mesmo não tendo uma resposta, ela insiste àquele juiz até que ela tenha a sua causa julgada. E vamos ver como Jesus ensina nesses dois capítulos sobre o valor da fé, da persistência, da gratidão, que também é um elemento da fé que vai adiante. Sim, se você está fazendo essa leitura conosco, que nós propomos estar lendo o Evangelho de Lucas nesse mês de dezembro, você está vendo tantas histórias que Jesus vai declarando, vai mostrando através de parábolas, de experiências que nós podemos aplicar na nossa vida. E essa situação de nós termos uma situação que não conseguimos mudar, mas precisamos persistir, é algo que acontecia no passado, acontece hoje e vai continuar acontecendo. Então, como nós continuamos, persistimos, temos essa continuidade na nossa vida, mesmo em tempos que parece que nada está acontecendo. Então, é sobre isso que nós queremos meditar, né, meu amor? Exatamente. Jesus conta uma parábola que nós vamos ler com você, está em Lucas capítulo 18. Nós estamos lendo um capítulo por dia, então hoje a nossa meditação vai ser baseada em Lucas 18. Logo após Jesus ensinar sobre o valor da oração, da fé persistente, da gratidão, nós vimos isso no capítulo 17, ele conta essa história chamada A Parábola da Viúva Persistente. Que o Espírito Santo nos dê entendimento. Amém, Te Senhor. pedimos, Pai, que nos dê clareza. Venha ser o nosso Mestre Espírito Santo e nos ensinar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela me deixe de importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que o juiz injusto, o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuar fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Há tantas pessoas esperando por situações que são importantes, mas já há tempo estão esperando, lutando sozinhas, carregando pesos. Hoje mesmo eu estava no mercado fazendo uma compra quando encontrei um casal que nós servimos através de um dos serviços da nossa igreja, uma distribuição de alimento gratuita que fazemos. E ao interagir com aquele casal um pouco, aquela senhora abriu o coração e compartilhou comigo como pouco antes do Natal a filha dela faleceu. Eu até pensei que talvez teria sido no ano passado. Disse: foi no ano passado? Quando foi? E ela disse: não, esse ano. Ela acabou de perder a filha dela, que vinha sofrendo com câncer. Comentou como o filho dela também teve um derrame, está com parte do corpo dele paralisado, fazendo tratamento de saúde para se recuperar. 4 netos que eles ajudam a cuidar. E a situação financeira não está fácil. De tantas situações, ela falou comigo assim, que como uma mãe, não é fácil carregar todo esse peso. E eu, bem sinceramente, falei com ela que eu não posso nem imaginar o que ela está passando. Eu realmente não tenho noção do que se trata, mas uma coisa eu sei,
disse aquela senhora, nós precisamos perseverar na fé, precisamos olhar para frente, dar um passo de cada vez e crer que Deus tem cuidado de nós mesmo em meio às dificuldades. E foi linda a resposta daquela senhora ao dizer que ela tem muita fé em Deus, que todos os dias, apesar de tudo que ela tem passado, ela tem colocado as suas orações diante de Deus e ela reconhece com gratidão muitas bênçãos de Deus também na vida dela. Apesar de ser um momento que estamos aproximando do final do ano e ser um momento tão difícil para ela como é para muitas pessoas. Eu também perdi a minha mãe no ano passado, dia depois do Natal, mas nós precisamos perseverar, precisamos olhar para frente, independente das circunstâncias ao redor, que opção melhor nós temos se não reconhecer a fidelidade de Deus, a bondade dele e mesmo em meio às dificuldades, persistir nessa fé que vai adiante. Sim, quando eu penso nisso de persistir, de continuar, eu penso, qual é o outro caminho que nós temos? Jesus é o único caminho, não existe outro caminho. Igual em João 6 diz, quando estavam alguns discípulos, pessoas que acompanhavam Jesus estavam desistindo e deixando de segui-lo, e os apóstolos olharam e falaram assim, vocês também querem ir? Querem me deixar? Aí nisso foi Pedro, né, que falou assim, para onde nós iremos, que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, muitas vezes é difícil, mas é pior ainda, é mais difícil quando nós não temos a fé e a esperança que é em Deus, porque Ele disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Tantas vezes na palavra nos chama a ser fortes, corajosos, a perseverar e saber que Ele está conosco e Ele vai permanecer conosco. Então, se você tem passado algum problema, um momento difícil, continue em fé, colocando diante de Deus, com a sua súplica, com as suas petições. Aqui mostra essa viúva indo e repetindo, falando a esse juiz, e ele fala que eu vou fazer essa petição dela, e mostra que muito mais Deus, que é justo, vai fazer por nós. Então, que Deus receba o clamor do seu coração, receba a situação que você tem passado, talvez possa ser algo de injustiça, ou algo que você tem intercedido, colocado, seja um familiar, um filho, um neto, um sobrinho, algo ou alguém que você tem colocado diante de Deus, que Deus possa ter misericórdia e ouvir o seu clamor em nome de Jesus. Amém, assim seja. Quando o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz que nós vivemos por fé e não por vista. Ou seja, vivemos pelo aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nos move adiante e não pelas circunstâncias que nós estamos vendo ao nosso redor. O apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo da fé e ele passou por muitas dificuldades também, muitas perseguições, muitas vezes sofrendo no seu corpo, apanhando, sendo preso, sofrendo naufrágio na realização da missão de Deus para a vida dele. E se você quer aprofundar um pouco mais sobre o que nós estamos compartilhando aqui, eu sugiro você abrir a Bíblia lá no Novo Testamento. Muitas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, ele fala sobre isso desde a primeira carta, que é Romanos, depois seguindo por todas as suas cartas, as epístolas pastorais, tanto da sua própria experiência, como também palavras de encorajamento para nós seguirmos adiante e não desistirmos. Somos os que creem e somos salvos, não dos que olham para trás, não dos que desanimam. Nós cremos que você também é uma pessoa de fé. Se você está aqui conosco, isso já fala bastante do seu coração. Você tem uma medida de fé que Deus te deu. Você tem uma capacidade, por mais que possa parecer tão ínfima, tão fraquinha, como um grão de mostarda, Jesus disse, é possível para você dar o próximo passo, seguir adiante e saber que Deus tem cuidado da sua vida. Deus vai te surpreender com o cuidado dele. Ele vai abrir portas mesmo onde não há portas. Ele vai trazer pessoas que vão ser fundamentais no avanço dos planos de Deus para a sua vida. Mas eu e a Rafa te pedimos que você não desanime. Amém. Não olhe para trás. A melhor opção é seguir com Jesus, olhar adiante, ser grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida e seguir adiante. Uma fé que segue adiante. Sim, então que nós possamos seguir, colocar diante de Deus, e nós convidamos a você a orar conosco, colocar nesse tempo que nós temos lido a palavra, nós temos orado, intercedido também por situações específicas. Sinta-se à vontade de compartilhar conosco, seja nos comentários, seja através do e-mail também, né, meu? Você podia compartilhar o e-mail. O e-mail é info@familiaefé.com.
info@familiaefé.com. Temos recebido pedidos de oração e temos orado a cada semana especificamente por essas pessoas, os nomes e as Sim. causas que têm sido compartilhadas conosco. Então você pode compartilhar o seu pedido de oração, mas o principal é você também orar junto conosco, estar clamando, colocando diante de Deus o que tem sido a situação, a causa, aquilo que tem te incomodado, trazido ansiedade. Na palavra nos chama para nós não estarmos ansiosos com nada, mas em tudo, com ações de graças, com gratidão, colocar os nossos pedidos diante de Deus. Então é isso que nós convidamos a vocês a fazerem conosco, reconhecendo, assim como o Tiago disse, que essa senhora que ele encontrou hoje lá no mercado, reconheceu a bondade, a fidelidade de Deus, mesmo ela está passando por esse momento tão difícil. Então, sempre há o que nós agradecermos. Se nós abrimos os nossos olhos de manhã, quando nós acordamos, já é um motivo de gratidão, porque nós temos essa oportunidade de viver um novo dia que Deus está nos dando. Sim, eu e a Rafa queremos orar com você agora, então te convidamos a colocar em seu pensamento, em sua mente agora, isso que tem te preocupado diante de Deus. Ore em concordância conosco, enquanto nós colocamos nossas causas nas mãos de Deus. Pai, nós te damos graças por essa palavra que o Senhor Jesus nos ensina. Se mesmo esse juiz iníquo, um juiz que estava atendendo aquela viúva, não por causa do desejo de realizar justiça, ou pelo cuidado para com ela, ou mesmo por temor pelo Senhor, ele atendeu aquela viúva simplesmente por causa da insistência dela. Então eu e a Rafa te damos graças, Pai, pela perseverança até aqui, dessa pessoa que está orando conosco. Sim, e pedimos que muito mais o Senhor, que é um Deus bom, que deseja o melhor para as nossas vidas, que tem planos para nos prosperar, nos dar um futuro e esperança. Eu e a Rafa pedimos em favor dessa pessoa que está orando Pai, conosco. recebe em nome de E pedimos que o Senhor renove as suas forças para aguardar um pouco mais. Pedimos que o Senhor dê a essa pessoa estratégias, sabedoria para tomar as decisões que cabem a ela e também lhe dê a paciência para aguardar aquilo que depende do Senhor, sabendo que o Senhor, no seu modo e no seu tempo, agirá perfeitamente para o louvor da sua glória. A verdade, meu Deus, é que o seu amor é fiel, a sua fidelidade se estende de geração em geração. Amém, nós podemos olhar para trás e nos lembrar de tantas maravilhas, de tantos milagres que cada um de nós já vivemos e também ainda hoje te agradecer pelo dom da vida, pelo que temos de bênção em nossas vidas e reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo que as circunstâncias não sejam ideais ou não estejam como nós gostaríamos, mesmo que em muitas áreas de nossas vidas a palavra desconforto seria pouco para expressar tamanha dificuldade, tamanho peso, tamanho sofrimento. Eu e a Rafa oramos, meu Deus, pedindo que o Senhor cuide dessa pessoa que está orando conosco Senhor, agora e renove as suas forças. Lhe dê graça, lhe dê ânimo para perseverar, porque o Senhor é fiel. Amém, entregamos Pai. nossas famílias em tuas mãos, Recebe, cada Senhor, causa em nome que de agora Jesus. é lembrada na mente dessa pessoa, cada causa que é colocada diante do Senhor na sua palavra, através das suas palavras, eu e a Rafa pedimos o teu favor e graça, ó meu Sim, Pai. sobre Venha em nossas favor vidas dessa e famílias, pessoa, Pai. do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus netos, da Sim, pessoa Pai. lembrada, da causa lembrada agora, e opera maravilhas para o louvor da sua glória. Como o salmista disse, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Obrigada, Nós reconhecemos, Pai, toda a nossa limitação e dificuldade, mas também reconhecemos e declaramos que o Senhor cuida de nós. Obrigada. Somos gratos pelas tuas bênçãos e ao Senhor entregamos todas as nossas causas. Com fé oramos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe Graças muito a a sua Deus. vida, a sua família. Mais uma vez, como nós falamos no início, é uma alegria estarmos aqui com vocês e desejamos um final de semana muito abençoado, né? Sim, nós seguimos, temos mais 3 episódios para concluir essa série até o Natal. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, que tem 24 capítulos, nesses 24 dias até a véspera de Natal, tendo começado no início de dezembro. Mas mesmo que você não tenha começado conosco, te encorajamos ainda. Se hoje, por exemplo, é dia 20, te convidamos a abrir o Evangelho de Lucas no capítulo 20 e assim seguir lendo um capítulo por dia até no dia 24, véspera de Natal, quando vamos concluir essa série, essa leitura do Evangelho de Lucas, com tantos aprendizados, orando também uns pelos outros. Sim. Repito, você pode enviar o seu pedido de oração para nós através de um comentário ou do e-mail info@familiaefé.com. Sim, então um abraço muito grande, Deus te abençoe muito você e sua casa.